sabia que existem situações em que é possível fazer a portabilidade do plano de saúde sem ter que cumprir novos prazos de carência? Esse direito, chamado de portabilidade especial, é garantido em casos como o de ex-funcionários que tenham sido demitidos ou exonerados sem justa causa ou que tenham se aposentado no prazo de 60 dias após o término de manutenção da condição de beneficiário, por exemplo. A portabilidade é a possibilidade de contratar um plano de saúde dentro da mesma operadora ou em outras operadoras diferentes. Mas como é que isso é feito, né? A gente conversa com a Cláudia Nakano, que é advogada especializada em direito à saúde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Glaucia. Tudo bem? Tudo bem. Cláudia, me fala, a gente já se acostumou com essa palavra portabilidade, mas em relação a telefone, né? O pessoal vive aí fazendo portabilidade, levando o seu número para outras operadoras, conforme for melhor para ela. Agora, eu confesso que portabilidade em plano de saúde eu realmente não havia escutado falar. Como é que funciona isso? Então, a portabilidade em relação aos planos de saúde funciona da mesma forma da questão do telefone, né? O que é a portabilidade? É a faculdade, a possibilidade que o consumidor tem de trocar o seu plano de saúde, sem ter que cumprir novos prazos de carência. E este plano de saúde, ele pode ser, por exemplo, um plano de saúde de adesão, que pode ser migrado para um individual para uma adesão, um empresarial para um individual e vice-versa. Então, para isso, é importante que o plano de destino, ele seja compatível com o plano de origem. Do mesmo, vamos colocar uma palavra assim, do mesmo nível, mais ou menos. Exatamente, do mesmo nível. E como consumidor, ele pode chegar a essa conclusão. No site da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem o item portabilidade e lá no portal, o consumidor, ele coloca o número do plano de saúde dele de origem, coloca o plano de destino que ele quer migrar e verifica se este plano ele é compatível. Certo. Agora, não é todo mundo, infelizmente, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Tem que verificar porque são algumas situações, né? Por exemplo, a gente tem a portabilidade simples, digamos assim, que ela é feita a partir do aniversário do plano, até os 3 meses seguintes. Ou seja, o consumidor, a partir da data do aniversário, ele tem 4 meses para fazer a portabilidade. Se esse prazo passar, ele pode fazer somente no ano seguinte. Então, este tipo de portabilidade é uma portabilidade simples, que o consumidor, na data do aniversário do contrato do plano de saúde, ele pode realizar esta migração sem cumprir novos prazos de carência. Mas isso vale para qualquer um, Cláudia? Qualquer situação, por exemplo, independente de idade, independente de qualquer coisa, independente da pessoa ter ou não ter uma doença pré-existente, você pode chegar e vou fazer a portabilidade e vambora. Exatamente, independente de idade, independente se a pessoa tiver uma doença pré-existente, ela pode realizar essa portabilidade se ela tiver pelo menos 2 anos ou 3 anos, né, ou plano de saúde, tiver com as mensalidades em dia. E o plano, se o plano for compatível também ao de origem, aí este consumidor ele pode realizar essa portabilidade com segurança. Agora, as operadoras não divulgam muito isso, né? Não, nem as operadoras, nem a ANS, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela deveria informar o consumidor Sim. acerca da portabilidade, porque é uma ferramenta que deve ser utilizada, mas as pessoas desconhecem, elas não sabem como realizá-lo, né? E é um procedimento administrativo, é um procedimento simples e também os corretores, né, as corretoras de seguro deveriam informar os seus clientes Sim. sobre este processo. Verdade, porque ninguém informa, né? A gente não fica sabendo, né? Sim, é um processo que não é feito, né? Nós não vemos muito no dia a dia, né, o consumidor que tem interesse em contratar um plano de saúde, realizando esta portabilidade para garantir o não cumprimento de novos prazos de carência. O que nós percebemos é que a pessoa muitas vezes entra num plano de saúde, cumpre 24 meses de prazo de carência por ter doença pré-existente e acaba se prejudicando.
Sim, às vezes acontece também de você ter um plano de saúde que você gosta no seu trabalho e, né, infelizmente perdeu o trabalho, mas de repente quer manter aquele plano de saúde e não consegue, né? Porque ninguém te fala que você tem uma possibilidade de fazer isso também, né? Sim, a gente tem essa portabilidade também que nós chamamos de especial, né, que é um tipo de portabilidade que o consumidor desempregado, demitido ou exonerado, né, sem justa causa, isso é importante, ou aquele consumidor aposentado que se aposentou, trabalhou durante 10 anos na empresa e se aposentou, ele pode realizar essa portabilidade com segurança. E qual que é a diferença? Ele vai pagar a mensalidade do plano de saúde empresarial a partir do momento que assumir este procedimento, esta transação. Então, essa portabilidade, ela pode ocorrer com segurança, sem cumprimento de novos prazos de carência, mesmo que o consumidor tenha uma doença pré-existente, desde que esse consumidor assuma integralmente a mensalidade do plano. Integralmente é o valor que a empresa paga, no caso. Exatamente, o que a empresa paga. Entendi. Nessa portabilidade simples, isso acarreta aumento de mensalidade? Não pode ter um aumento, né, de mensalidade, mas como existe essa migração para o plano de destino, existe uma tabela, digamos assim, de valores, né, que devem ser respeitadas, né, com limite sempre da agência reguladora. Uhum. Então vai ser de acordo com a outra operadora. Agora, as operadoras, elas são obrigadas a aceitar essa portabilidade, Cláudia? São obrigadas a aceitar a portabilidade e dar uma resposta em 30 dias sobre o requerimento, né, realizado. E se estiver tudo certo, se no site da ANS houver a compatibilidade, a operadora de saúde não pode se recusar a aceitar aquele consumidor. Certo, então o importante é que primeiro a gente veja isso, né? Exatamente. Essa e nós compatibilidade. Também temos isso. E nós também temos também a portabilidade daquele dependente do plano de saúde cujo titular faleceu, né? Então tem o titular, o dependente. O titular falece e o dependente fica sem plano de saúde. O que tem acontecido na prática é desta forma, infelizmente. Mas esse dependente, ele também tem direito a essa portabilidade, que é a continuidade do plano de saúde. Ele também pode fazer isso, então? Exatamente. E muitas vezes, né, é um processo automático que o plano deve realizar automaticamente, não precisa nem da consulta à agência reguladora. E muitas vezes incide até a remissão, que é o período do não pagamento, de 3 a 5 anos. Então, o dependente, muitas vezes, ele fica sem pagar o plano por este tempo, de 3 a 5 anos. E retoma depois o pagamento do plano de saúde e a continuidade do mesmo, sem cumprir novos prazos de carência. Nossa, quantas informações importantes que a gente não fica sabendo, né, Cláudia? Que deveriam ser divulgadas pela agência reguladora e pelas operadoras de saúde. Porque acontece, né, infelizmente acontece com todo mundo, de um falecimento do titular do plano e as pessoas ficam, a família fica toda sem saber o que vai fazer, né? Porque hoje em dia plano de saúde é muito importante na vida da pessoa, né? Sim, é fundamental, né? E a gente tem um caso também que é importante esclarecer, daquele consumidor que tem um plano de saúde e que de repente o seu registro foi cancelado. Então, muitas vezes, essa pessoa, para ela não ficar desamparada, a ANS, ela propõe, ela determina uma portabilidade extraordinária, que é justamente para que esse consumidor, ele faça a migração para um outro plano de saúde, muitas vezes compatível também, mas sem ter que cumprir novos prazos de carência. O que você recomenda, Cláudia, que as pessoas, para ter esse tipo de informação, liguem para a ANS para se informar, ou que elas procurem, como você, como no seu caso, uma advogada especializada em saúde, no direito à saúde?
Então, a princípio, né, o consumidor, primeiro ele precisa ver qual é a situação, né? Se ele precisa migrar para um plano de saúde, se ele está na data do aniversário, se ele foi demitido, ou se o titular faleceu e ele precisa continuar com o plano, ou se o registro do plano de saúde dele foi cancelado de repente. Então, qual que é a situação? E verificar no site da ANS qual é a indicação. E aí, verificando no site da ANS, mesmo o consumidor que tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a agência reguladora, porque ela tem essa função, ela tem que informar o consumidor dos seus direitos, e havendo uma negativa no âmbito administrativo, aí sim recorrer a um advogado. Entendi. Bom, excelente dica, né? Pelo menos a gente já sabe que pode fazer alguma coisa, né, Cláudia? É verdade. Porque até então a gente fica mesmo sem saber, né? Fica vendido, porque ninguém... Eu acho que é um assunto de extrema relevância que tinha que ser falado, tinha que ser debatido o tempo todo, né? Exatamente. As pessoas precisam dessa informação porque muitas pessoas, elas ficam com medo de realizar esse processo de portabilidade por não ter a informação clara e segura. Sim. Né? Que é um processo extremamente simples. Legal. Muito obrigada, Cláudia, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde de trabalho para você e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre os nossos direitos, né? Principalmente a saúde. Sem dúvida, obrigada. Obrigada a você, boa tarde. Uma boa tarde. A gente conversou com a Cláudia Nakano, advogada especializada no direito à saúde, viu? Você tem direito, sim, à portabilidade do seu plano de saúde, basta que você se encaixe em um desses casos que a gente estava falando e que você entre, acesse o site da ANS para ver qual o outro plano que é compatível com o seu plano atual para poder fazer essa portabilidade.